Imagine a cena. Um homem cercado por arranha-céus que tocam o céu, edifícios que levam sua assinatura gravada em cada tijolo, em cada pedra, em cada vidro espelhado, que reflete a grandeza de sua ambição. Ele é o nome por trás das maiores construções do Brasil. Um magnata das construtoras, dono de empreiteiras que ergueram verdadeiros impérios de concreto. De fora tudo parecia perfeito. Riqueza, poder, influência. Mas por trás das paredes luxuosas de sua mansão, havia um silêncio ensurdecedor. Um vazio que nem o som das máquinas ou o tilintar dos brindes em festas milionárias conseguia preencher. Era um homem que sabia erguer colossos, mas nunca soube construir algo mais simples e essencial: uma relação verdadeira. Sua vida foi feita de contratos, cifras e conquistas materiais, mas o coração, esse continuava intocado, como um terreno abandonado, e foi preciso uma tragédia inesperada, uma queda dolorosa em uma de suas maiores obras, para que a estrutura de sua própria alma começasse a ruir. Hoje você vai conhecer essa história, uma narrativa de poder e solidão, de glória e queda, mas acima de tudo, de transformação. A história de um magnata que acreditava ter conquistado o mundo, até perceber que havia perdido a si mesmo. E eu te convido a mergulhar comigo nesse enredo que vai tocar sua emoção do início ao fim, porque ao ouvir essa trajetória, você poderá enxergar o reflexo de escolhas que todos nós, em algum momento da vida, somos obrigados a fazer. Ele não nasceu milionário, mas sempre teve a ambição como combustível. Filho de um pedreiro simples e de uma costureira que se desdobrava para manter a casa em ordem, aprendeu desde cedo a olhar para cima. Enquanto outros meninos jogavam bola nas ruas de barro, ele ficava observando os prédios no centro da cidade, perguntando-se como era possível que seres humanos erguessem algo tão imenso, e no fundo prometia a si mesmo: um dia não apenas entenderia aquele mistério, mas dominaria a arte de criar estruturas que fariam sua cidade, e depois o país inteiro, se curvar diante de seu talento. O tempo passou, e a promessa se cumpriu. Ainda jovem, ele entrou no setor da construção civil e se destacou. Primeiro com pequenas obras, depois com prédios comerciais, até se tornar o nome mais cobiçado pelas grandes empresas e governos. Se havia uma obra gigantesca, um desafio quase impossível, todos sabiam a quem recorrer. Ele era o homem que transformava o impossível em concreto. Mas toda essa escalada teve um preço. No caminho, deixou para trás pessoas que tentaram se aproximar, amores que poderiam ter florescido, amizades que poderiam ter durado. Para ele, o coração sempre foi apenas um obstáculo em uma corrida contra o tempo. E sem perceber, foi erguendo paredes não só ao redor das cidades, mas ao redor de si mesmo. Paredes que o separavam de qualquer chance de sentir o calor de uma relação verdadeira. E então, como um raio que corta o céu sem aviso, aconteceu. Uma de suas obras, o arranha-céu que ele prometia ser o mais alto e seguro do país, sofreu um acidente trágico. Trabalhadores perderam a vida, famílias ficaram em luto e, pela primeira vez em décadas, ele não conseguiu esconder a fragilidade de sua própria existência. Aquele homem acostumado a dar entrevistas, sorrindo para câmeras, agora se via cercado de acusações, de remorsos e, principalmente, de um espelho cruel que o obrigava a encarar sua solidão. E é aí que essa história começa de verdade. Não nos palcos luxuosos, não nas festas repletas de aplausos, mas na queda, no silêncio do vazio, onde um homem precisa escolher: continuar sendo apenas um nome gravado em fachadas ou, finalmente, aprender a construir aquilo que o dinheiro nunca lhe trouxe: uma vida com propósito, com vínculos, com sentido. Agora, feche os olhos e imagine essa jornada. Porque o que vem a seguir não é apenas a história de um magnata das construtoras, mas um retrato da fragilidade humana, da importância das escolhas e do quanto um coração pode estar mais vazio que o mais alto arranha-céu. Ele caminhava pelos corredores de mármore de sua mansão, mas cada passo ecoava em silêncio. As paredes decoradas com obras de arte pareciam frias, incapazes de aquecer o coração de um homem que tinha tudo. E, ao mesmo tempo, nada. As manchetes dos jornais ainda estampavam a tragédia. Acidente em arranha-céu deixa mortos e feridos. Pela primeira vez em anos, ele não sentia orgulho de ver seu nome na mídia. O magnata, que sempre foi símbolo de poder, agora carregava o peso de vidas perdidas.
E dentro dele, uma pergunta começou a ecoar. O que realmente havia construído? Ele caminhava pelos corredores de mármore de sua mansão. Mas cada passo ecoava em silêncio. As paredes decoradas com obras de arte pareciam frias, incapazes de aquecer o coração de um homem que tinha tudo e, ao mesmo tempo, nada. As manchetes dos jornais ainda estampavam a tragédia. Acidente em arranha-céu deixa mortos e feridos. Pela primeira vez em anos, ele não sentia orgulho de ver seu nome na mídia. O magnata, que sempre foi símbolo de poder, agora carregava o peso de vidas perdidas. E dentro dele, uma pergunta começou a ecoar. O que realmente havia construído? Na sala ampla, cercada por janelas que ofereciam vista panorâmica da cidade, ele se viu aprisionado por sua própria conquista. Cada prédio que surgia no horizonte parecia zombar de sua solidão. Como pôde dedicar a vida inteira a erguer estruturas gigantescas e nunca ter dedicado tempo para edificar relações humanas? Aquele silêncio o corroía. Seus funcionários falavam em indenizações, seus advogados em estratégias, mas nada disso preenchia a lacuna aberta no peito. Não era sobre processos ou cifras, era sobre vidas. A lembrança da noite anterior ainda era fresca. Ele estava em seu escritório quando recebeu a ligação. A voz do engenheiro soava trêmula, quase irreconhecível. Houve um acidente, uma queda de andaime. Temos vítimas. Por um instante ele pensou que fosse apenas mais um contratempo, algo que poderia ser resolvido com alguns telefonemas. Mas quando as imagens surgiram na televisão, o choque foi inevitável. Corpos sendo retirados, famílias chorando em desespero, repórteres apontando falhas. E ali, diante daquela cena, a máscara do magnata caiu. Naquele momento, o homem de negócios se viu nu diante de sua própria humanidade. Não adiantava ter bilhões na conta bancária. Não adiantava ter o respeito de políticos ou o medo de concorrentes. Pela primeira vez em décadas, ele não conseguiu controlar nada. Não havia contrato que ressuscitasse aqueles trabalhadores, nem poder que silenciasse a dor de uma mãe ao receber a notícia da morte de um filho. Sentado em sua poltrona de couro, ele sentiu algo que há muito tempo não visitava seu coração: culpa. Era fácil transferir responsabilidades, culpar engenheiros, fiscais ou fornecedores. Mas no fundo ele sabia, aquela tragédia tinha raízes na pressa, na ambição desmedida, no desejo de ver seu nome estampado como o responsável pelo prédio mais alto do país. A pressa em cortar custos, em acelerar prazos, em superar rivais. E agora, o preço estava ali: sangue, dor, vazio. Ele olhou para a mesa de vidro diante de si. Sobre ela, estavam contratos milionários, documentos que representavam poder e conquistas. Mas nenhum daqueles papéis tinha valor. Nenhum poderia lhe dar aquilo que ele nunca construiu. Um abraço sincero, uma palavra de carinho, alguém com quem compartilhar o peso daquela dor. Era um homem rodeado por pessoas, mas sozinho em essência. Foi então que se lembrou do pai. Um pedreiro humilde, que nunca construiu arranha-céus, mas levantou uma família com honestidade. Seu pai que sempre lhe dizia: filho, não adianta levantar paredes se dentro delas não houver amor. Durante anos ele desprezou essas palavras, acreditando que amor era uma distração, um luxo para os fracos. Agora, sentado na frieza de sua mansão, sentia cada frase como um martelo batendo em sua consciência. A dor da tragédia abriu uma fenda em seu coração, e por essa fenda começaram a surgir memórias esquecidas. A infância simples, os sorrisos sinceros da mãe, os vizinhos que se ajudavam sem esperar nada em troca. Lembrou-se da primeira vez em que prometeu construir um prédio. Tinha apenas 12 anos quando disse, olhando para a mãe: um dia você vai morar no lugar mais bonito da cidade. E cumpriu a promessa. Ela teve seu apartamento luxuoso, mas nunca a presença do filho. Ele estava sempre ocupado, sempre viajando, sempre em reuniões, e quando ela partiu, ele não estava lá. Essas lembranças pesavam mais do que qualquer processo judicial, porque o vazio que sentia não vinha apenas da tragédia nas obras, mas da vida desperdiçada em busca de algo que não o preencheu. Quantos sorrisos deixou de ver? Quantos abraços deixou de dar? Quantas histórias deixou de viver? Agora, o magnata se via como um homem que passou a vida inteira construindo para os outros, mas nunca para si mesmo. Naquela madrugada, incapaz de dormir, ele decidiu sair.
Pegou o carro e dirigiu sem destino pela cidade. Passou diante de prédios que ele mesmo havia erguido, torres que brilhavam contra o céu noturno como símbolos de vitória. Mas para ele, eram monumentos ao seu vazio. Cada andar representava mais uma renúncia, mais uma ausência, mais um degrau na escada que o afastava do que realmente importava. Foi então que parou diante da obra onde o acidente havia acontecido. Policiais ainda faziam a ronda. Fitas de isolamento balançavam com o vento. Ele desceu do carro e ficou ali observando. O gigante de concreto inacabado parecia um túmulo. Pela primeira vez, ele não viu futuro naquele prédio. Viu apenas o fim de uma era em sua vida. E ali, no silêncio da madrugada, algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez, o magnata sentiu necessidade de reconstruir. Não prédios, não arranha-céus, mas a si mesmo. Ele voltou para o carro com passos lentos, como se carregasse toneladas sobre os ombros. Ligou o motor, mas não conseguiu sair dali imediatamente. Ficou parado, observando a imensidão da obra interrompida, sentindo o peso da responsabilidade pulsar em cada batida do coração. Aquela construção deveria ser o ápice de sua carreira, o símbolo maior de sua genialidade. Mas agora não passava de um lembrete doloroso de sua fragilidade. Pela primeira vez em décadas, lágrimas escorreram pelo rosto que a imprensa costumava chamar de o rosto do poder. Não eram lágrimas de orgulho, mas de arrependimento. No caminho de volta, algo estranho aconteceu. Ele começou a reparar em detalhes que antes ignorava. As ruas simples, os trabalhadores voltando para casa depois de longos turnos, crianças correndo atrás de bolas improvisadas, casais se abraçando em esquinas iluminadas por postes frágeis. Aquela simplicidade o atingiu como um soco. Quantas vezes ele desprezou tudo isso, acreditando que a vida verdadeira estava apenas nos luxos que acumulava. E, no entanto, ali naquelas cenas comuns parecia estar a resposta que sempre buscou. Chegando em casa, encontrou o vazio de sempre. A mansão com todos os seus luxos não oferecia nada além de solidão. Sentou-se novamente na poltrona, mas dessa vez não abriu nenhum contrato, não ligou a televisão, não atendeu o telefone. Ficou apenas em silêncio, encarando a própria vida como quem observa um prédio prestes a desabar. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Ou continuava preso à mesma rotina de poder e ganância, ou finalmente admitia que era hora de mudar. Nos dias seguintes, a tragédia continuou sendo notícia. Famílias enlutadas apareciam em entrevistas pedindo justiça. A imprensa pressionava, os advogados corriam, os acionistas exigiam explicações. Ele poderia ter seguido o caminho de sempre. Pagar indenizações, contratar novos engenheiros, abafar o escândalo. Mas havia algo dentro dele que não permitia seguir como antes. Pela primeira vez, o magnata começou a pensar menos em arranha-céus e mais nas pessoas. Foi nesse momento que decidiu visitar as famílias das vítimas. Seus assessores tentaram impedi-lo, dizendo que seria arriscado para sua imagem. Mas ele não se importava mais com a imagem. Queria encarar o olhar daquelas pessoas. Queria sentir o peso da dor que havia causado. Queria pedir perdão. E assim fez. Chegou à primeira casa em silêncio, sem câmeras, sem jornalistas. A mãe de um dos trabalhadores abriu a porta. Ao vê-lo, o ódio transpareceu em seus olhos. Mas antes que pudesse fechar a porta, ele falou com a voz embargada. Eu não vim me defender. Eu vim pedir desculpas. E aquelas palavras, simples e sinceras, romperam anos de arrogância. A cada casa que visitava, a cada lágrima que via, o magnata sentia algo dentro dele ser demolido. Era como se cada pedido de perdão derrubasse uma das paredes que ele mesmo ergueu em torno de seu coração. Pela primeira vez, ele sentia o peso real de suas escolhas, mas também a leveza de começar a construir algo novo, não com concreto e ferro, mas com humanidade. Certo dia, enquanto saía de uma dessas visitas, uma criança correu até ele e perguntou: "O senhor é o homem que constrói prédios?" Ele assentiu, sem saber o que responder. Então a menina, com inocência pura, disse: "Meu pai dizia que um prédio não é só prédio, é um lugar para as pessoas viverem felizes." Essas palavras o atingiram mais do que qualquer processo ou acusação, porque de fato ele havia esquecido disso. Para ele, prédios eram apenas símbolos de poder. Para as pessoas, eram lares, sonhos, vidas. Naquela noite, deitado em uma cama enorme que parecia ainda maior diante de sua solidão, ele não conseguiu dormir.
Ficou pensando no que aquela menina disse e percebeu que talvez tivesse chegado o momento de mudar não apenas sua vida, mas também o legado que deixaria para o mundo. Não queria ser lembrado apenas como o magnata que ergueu arranha-céus. Queria ser lembrado como alguém que, no final, soube aprender com os próprios erros. Essa transformação não foi imediata. Os meses seguintes foram de luta interna. Ainda havia contratos a serem cumpridos, ainda havia acionistas a quem responder. Mas, pouco a pouco, ele começou a mudar sua forma de agir. Projetos deixaram de ser apenas sobre grandeza e passaram a ser sobre significado. Exigiu que cada obra tivesse espaços de convivência, áreas de lazer para crianças, acessibilidade para idosos. Começou a investir em projetos sociais, em casas populares, em escolas. E dentro de si, também começou a reconstruir algo que nunca existiu de verdade: um coração aberto. Permitiu-se conhecer pessoas fora do círculo de negócios, se aproximou de antigos amigos, buscou reencontros que jamais imaginava viver. A tragédia, embora irreparável, havia acendido uma chama. Ele descobriu que o verdadeiro valor de construir não estava em tocar o céu, mas em tocar vidas. Os jornais continuavam a mencioná-lo, mas agora de uma forma diferente. Muitos não compreendiam sua mudança repentina. Acusavam-no de querer apenas limpar a própria imagem. Mas para ele isso já não importava. Pela primeira vez, não estava preocupado com as manchetes. Estava preocupado com sua consciência. Cada decisão que tomava agora era guiada por algo que nunca havia considerado: o impacto humano. Aquilo que antes era invisível para seus olhos, agora se tornava a razão de seus dias. Era como se, de repente, tivesse descoberto uma nova forma de olhar o mundo, menos arrogante, mais humano. Certo dia, durante uma coletiva, ao invés de anunciar uma nova obra gigantesca, ele revelou um projeto que surpreendeu a todos: a construção de um hospital em memória dos trabalhadores que haviam perdido a vida no acidente. Disse que seria totalmente custeado por sua empresa e que não teria seu nome estampado na fachada. Para ele, esse gesto era o mínimo que podia fazer. A plateia ficou em silêncio. Alguns jornalistas aplaudiram, outros permaneceram céticos, mas dentro dele havia paz. Foi nesse período que ele reencontra uma mulher do passado, Clara, sua primeira namorada, com quem havia terminado de forma brusca décadas antes. Acreditava que o amor o desviaria de seus objetivos. O reencontro foi inesperado, em uma reunião de um projeto social. Clara, que se dedicava há anos a causas humanitárias, quase não o reconheceu de início, mas quando percebeu quem era, sorriu com uma mistura de surpresa e compaixão. "Nunca imaginei que nos encontraríamos aqui", disse ela com um olhar doce. "Eu também não", respondeu ele sem conseguir esconder a emoção. A conversa foi breve naquele dia, mas suficiente para despertar nele algo que há muito tempo estava adormecido. Lembranças de uma vida que poderia ter sido diferente, de uma juventude em que ainda acreditava que os sentimentos tinham valor. Clara não o julgou, não mencionou sua fama nem as tragédias que carregava. Apenas olhou para ele como se estivesse diante de um ser humano, e não de um magnata. Esse olhar o desarmou. A partir desse encontro, começaram a se falar com frequência. No início, conversas simples sobre projetos e ideias. Mas pouco a pouco ele começou a abrir o coração. Contou sobre sua solidão, sobre o peso da tragédia, sobre os erros que agora enxergava com clareza. E Clara, com sua calma, sempre respondia com palavras que eram como bálsamos para suas feridas. Ela não o tratava como o poderoso empresário, mas como o homem por trás da imagem. Enquanto isso, sua vida profissional passava por transformações profundas. Alguns sócios se afastaram, acusando-o de estar desperdiçando oportunidades. Outros permaneceram inspirados por sua nova postura. Ele sabia que perderia dinheiro, contratos e talvez parte de sua reputação entre os poderosos, mas havia ganhado algo que o dinheiro jamais poderia comprar: sentido. Foi então que, durante a inauguração de um conjunto habitacional popular, algo aconteceu. Uma senhora, ao receber as chaves da nova casa, se aproximou dele e disse: "O Senhor me deu mais do que um teto, o Senhor me deu esperança." Essas palavras ecoaram fundo em sua alma, porque naquele instante, ele percebeu que finalmente havia construído algo verdadeiro. Com o tempo,
Sua transformação deixou de ser apenas um rumor e começou a inspirar outros empresários. Muitos passaram a adotar iniciativas semelhantes, investindo em projetos sociais, em qualidade de vida e em segurança. Era como se a tragédia que um dia o destruiu tivesse plantado uma semente que agora se espalhava por todo o setor. Mas, acima de tudo, a mudança era interna. À noite, quando voltava para casa, já não se sentia prisioneiro do silêncio. Agora havia paz. Não porque tivesse apagado o passado, mas porque havia aprendido a conviver com ele. Não porque tivesse esquecido as vidas perdidas, mas porque decidiu honrá-las com atitudes concretas. Com Clara, o relacionamento floresceu de forma natural. Não havia pressa, não havia cobranças. Apenas a presença sincera de quem se permite ser vulnerável. E com ela, ele descobriu algo que jamais havia sentido. Que construir uma relação é muito mais difícil, mas também infinitamente mais valioso do que construir arranha-céus. Certa noite, caminhando juntos por uma praça simples, ele olhou para Clara e disse: "Passei a vida inteira acreditando que precisava tocar o céu, mas agora entendo que o verdadeiro céu está aqui, quando sinto que finalmente não estou sozinho." Clara sorriu e respondeu: "Você não está. Nunca esteve. Apenas não percebia." Essas palavras ficaram gravadas nele como a fundação de um novo projeto. O projeto de reconstruir sua própria vida. Os anos começaram a passar. E o magnata que antes era símbolo de arrogância e poder desmedido, agora era visto com outros olhos. Não que todos o perdoassem. Havia quem ainda o julgasse pelo passado. Havia quem acreditasse que sua mudança era apenas fachada. Mas ele já não vivia em função da aprovação alheia. Seu foco estava em deixar marcas diferentes no mundo. Não apenas de concreto, mas de humanidade. Cada obra que iniciava tinha uma alma, um propósito. Escolas em comunidades carentes, centros de acolhimento para idosos, moradias populares dignas. Ele mesmo visitava os canteiros de obras. Conversava com os trabalhadores, escutava suas histórias. Era uma cena que poucos acreditariam se vissem anos antes. O homem que nunca se aproximava de ninguém, agora se sentava para almoçar com pedreiros, compartilhava risadas, ouvia reclamações. Descobriu que o simples ato de escutar era, em si, um alicerce poderoso. Cada conversa era como um tijolo colocado em seu coração, construindo aos poucos uma nova versão de si mesmo. Com Clara ao seu lado, ele aprendeu a desacelerar. O homem que sempre viveu em função de prazos e recordes agora descobria o valor de caminhar devagar, de apreciar o pôr do sol sem pensar em contratos, de olhar nos olhos sem pressa. Clara, com sua paciência e firmeza, era como uma arquiteta invisível, ajudando-o a erguer o que ele nunca soube, uma vida interior sólida. Mas, mesmo com tantas mudanças, havia algo que ainda o atormentava. Ele não conseguia esquecer as famílias que perderam seus entes na tragédia que marcou sua virada de vida. As visitas que fez no passado abriram seu coração, mas também deixaram cicatrizes. Por mais que tivesse feito obras em homenagem às vítimas, por mais que tivesse investido em segurança e qualidade, sempre se perguntava se um dia seria digno de perdão. Certa manhã, enquanto participava da inauguração de um hospital comunitário, uma jovem se aproximou dele. Ela se apresentou como filha de um dos trabalhadores que havia morrido no acidente. O coração dele disparou. Estava preparado para ouvir acusações, insultos, qualquer coisa. Mas com lágrimas nos olhos, a jovem disse: "Durante anos eu o odiei. Mas hoje, vendo o que o Senhor tem feito, entendo que a dor do meu pai não foi em vão. O Senhor transformou a tragédia em mudança. Não sei se consigo perdoar de verdade, mas sei que ele ficaria feliz em ver o que está construindo agora." Essas palavras foram como um bálsamo, não um perdão completo, mas um reconhecimento de que, de alguma forma, sua transformação estava fazendo sentido. Ele agradeceu em silêncio, sentindo que aquele momento era mais valioso do que qualquer prêmio ou homenagem que já havia recebido. No íntimo, começou a perceber que sua vida estava entrando em uma nova fase. Já não era sobre redenção apenas, mas sobre legado. Ele queria garantir que suas empresas no futuro não voltariam a cometer os mesmos erros. Criou fundações, institui regras rígidas de segurança e investiu em programas de educação para engenheiros e trabalhadores. Mais do que prédios, queria erguer uma cultura.
Uma nova forma de construir baseada em valores, em responsabilidade e em humanidade. Foi nessa fase que decidiu escrever suas memórias. Não como um manual de sucesso, mas como um testemunho. O título era simples e profundo. O homem que construiu tudo, mas quase perdeu a si mesmo. No livro confessava erros, relatava sua solidão, expunha suas fraquezas. Muitos o aconselharam a não publicar, temendo que pudesse manchar ainda mais sua imagem. Mas ele insistiu. Queria que sua história fosse um alerta. Queria que outros não precisassem chegar ao fundo do poço para perceber o que realmente importa. O lançamento foi um evento marcante. Salas lotadas, aplausos, críticas, lágrimas. Pessoas que se viam refletidas em sua trajetória. Empresários que se sentiram tocados por sua honestidade. Jovens que encontraram inspiração em sua coragem de admitir falhas. Pela primeira vez, ele sentiu que não precisava se esconder atrás de máscaras. Estava livre. No íntimo, porém, o maior presente ainda estava em sua vida pessoal. Clara se tornou sua companheira de todas as horas, e com ela, ele aprendeu que não é preciso ter pressa quando se constrói com amor. Cada dia ao lado dela era como um tijolo a mais em uma casa que jamais ruiria. Não havia mansão no mundo que pudesse se comparar ao lar que estavam criando junto, feito não de concreto, mas de afeto. Uma noite, sentado na varanda de sua casa, olhando as luzes da cidade que ajudou a erguer, ele refletiu. Passei anos acreditando que precisava alcançar o céu com meus prédios. Hoje sei que o céu verdadeiro está aqui, quando sinto paz dentro de mim e amor ao meu lado. E finalmente sorriu de verdade. Não o sorriso frio dos eventos sociais, mas um sorriso pleno, humano, verdadeiro. Com o tempo, sua imagem já não era apenas a do magnata das construtoras. Agora, era lembrado como um homem que ousou mudar no meio do caminho. Sua história era contada em palestras, citada em universidades, comentada em rodas de conversa. Muitos ainda o chamavam de o homem dos arranha-céus, mas para aqueles que realmente o conheceram em sua transformação, ele era o homem que finalmente aprendeu a construir o invisível. E esse invisível tinha mais valor do que qualquer edifício que levava seu nome. Certo dia, já mais velho, recebeu um convite especial. Visitar uma escola que havia sido construída com os recursos de seus novos projetos sociais. Ao chegar, foi recebido com abraços e sorrisos de crianças que corriam pelos corredores coloridos. Uma pequena menina segurou sua mão e disse: "Obrigado por construir esse lugar. Aqui eu posso aprender e sonhar." Essas palavras tão simples foram como um presente tardio que ele jamais havia esperado receber. Pela primeira vez sentiu que não apenas construiu, mas também se inspirou. Com Clara, a vida tomou um ritmo sereno. Não havia mais pressa em provar nada ao mundo. Eles viajavam, caminhavam juntos, compartilhavam histórias. Ele descobriu a beleza de acordar sem compromissos inadiáveis, de preparar um café da manhã sem olhar para o relógio, de ler um livro sem pensar em contratos. A cada dia, entendia que o verdadeiro luxo não era a ostentação, mas a paz de viver plenamente. Um de seus últimos projetos foi o mais simbólico de todos: transformar um terreno que antes seria destinado a mais um arranha-céu em um grande parque público. Árvores foram plantadas, espaços de lazer foram criados, e o local se tornou um refúgio para famílias, crianças e idosos. Na inauguração, emocionado, disse: "Passei a vida acreditando que meu legado seriam torres de concreto. Mas hoje sei que o que realmente fica não são as paredes, mas as memórias que as pessoas criam dentro delas. Este parque é para vocês, para que nunca se esqueçam que construir é, acima de tudo, cuidar." O público aplaudiu de pé. Muitos choravam, porque naquele instante não falava o empresário, mas o homem transformado, que havia trocado a ambição pelo propósito. Na intimidade de sua vida, não havia mais vazio. O silêncio da mansão foi substituído pelo som da presença de Clara, das visitas de amigos e das risadas que ecoavam em encontros simples. Ele descobriu que, no final, a maior obra de sua vida não estava nos prédios que ergueu, mas na humanidade que reconstruiu dentro de si. E assim, o magnata, que um dia foi símbolo de poder solitário, terminou seus dias em paz, sabendo que havia aprendido a maior de todas as lições. A vida não é medida pelo tamanho das construções, mas pela profundidade das conexões que fazemos. Essa história, que começou com tragédia e vazio, termina com redenção e amor.
que não importa quão altos sejam os prédios que levantamos, se dentro de nós existir apenas ruínas. O verdadeiro desafio não é erguer arranha-céus, mas construir vínculos, memórias e um legado que inspira gerações. E se você chegou até aqui, leve essa reflexão consigo. Você pode não ser um magnata, pode não erguer torres, mas cada gesto, cada palavra, cada escolha que faz é um tijolo na construção da sua vida. Certifique-se de que, no final, quando olhar para trás, não verá apenas concreto, mas histórias, afetos e a certeza de que valeu a pena viver. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e continue acompanhando outras narrativas que, assim como essa, vão emocionar, inspirar e transformar a maneira como você enxerga a vida. Nos encontramos em breve.